close till I get up. Time is. Olá, amores! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer este quadradinho, tá? Que eu fiz aqui esse maiô, que você também pode usar como um body aí, com uma bermudinha, né? Fica super legal. E eu vou ensinar pra vocês a fazer esse quadradinho, que foi a base do nosso body aqui, do nosso maiô. E depois eu vou mostrar pra vocês todo o esquema de montagem, tá bom? Então, já se inscrevam aí no canal, deixa um like, tá? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou dessa peça, você já viu as fotinhos aí. E se você quer fazer, continua comigo até o final, que eu vou explicar tudo direitinho pra você, tá bom? Então, pra fazer, vamos primeiro à nossa lista de materiais, né? Olha, para fazer essa peça aqui, eu utilizei a agulha número 4 milímetros. Detalhe, essa agulha é do kit acrílico, tá bom? Porque se você for pegar a agulha 4 milímetros do outro kit, vou ver se encontro aqui. Olha, desse kit aqui, tá? Essa não é a número 4, mas a número 4 desse kit cabo emborrachado, ela é bem mais grossinha que essa, tá bom? Então, você vai adaptar conforme o conjunto de agulha que você tiver. Você vai adaptar para uma agulha que não fique nem muito apertado e também não fique muito solto os pontos, tá bom? Até porque, né, a gente vai fazer aqui para uma parte do corpo, ó, que é a calcinha, né? Então, não pode ficar muito aberto, tá? Bom, e para fazer, eu utilizei essas cores aqui do Fio Charme, tá bom? Eu utilizei, vou pegar aqui os novelos para vocês verem. Olha, eu utilizei o amarelo, o rosinha, esse aqui, esse tom de azul, tá? Eu utilizei o laranja e eu utilizei também esse aqui, neon. Esse fio aqui, ele não é charme, tá? Esse aqui é o fio precioso. Ele saiu de linha, não tem mais, tá? Infelizmente, ele tem um pouquinho de brilho, olha só, ele é um pouquinho só mais grosso que os outros, mas ele ainda é um fio bem de espessura boa e bem levezinho para fazer esse tipo de peça, tá? Você pode estar substituindo ele pelo fio neon, pode ser pelo Anne, pelo charme, tá? Então, todos esses fios charme aqui, eles podem estar sendo substituídos pelo fio Anne também, tá? Ou qualquer fio de verão aí que vocês tenham, tá bom? Então, gente, você vai precisar também de um cortadorzinho, né? Eu perdi minha tesoura na viagem, então eu só tenho esse cortador velho aqui. Ainda bem que eu não joguei ele fora, né? Porque agora ele vai servir até eu comprar outra tesoura. E você vai precisar também de uma agulha e um lastex, tá bom? Caso você queira, esse aqui é opcional, tá? Que eu coloquei nessa parte, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui da cintura, olha só, eu gosto que fique bem justinho na parte da cintura. Então, eu passei um fiozinho de lastex aqui por dentro, tá? Só pra ele dar uma ajustada. Caso você não queira colocar, não precisa, você pode passar um cordão de corrente com tassel na ponta ou com bolinha, igual eu fiz aqui, tá? Um cordão de corrente, aí você ajusta e amarra, tá? Ou pode colocar elástico, o que você quiser, tá bom? Então, gente, eu vou ensinar primeiro a fazer o quadrado, tá? A base da nossa peça vai ser esse quadradinho aqui, tá bom? Então, vamos lá? A sequência de cores foi a seguinte: eu começo pelo amarelo, depois vou pro laranja, depois o azul, depois o rosa, tá bom? Então, vamos começar com o nosso fiozinho amarelo. Gente, nós vamos trabalhar só uma perninha do fio, tá? Eu sei que vocês devem estar chocados aí, porque eu nunca trabalhei, confesso pra vocês, nunca tinha trabalhado com um fiozinho só. Eu sou da turma dos fios mais grossos, tá? Porém, eu gostei muito pela leveza que fica o resultado da peça. Como é uma peça para usar em praia, em um lugar mais assim, você pode molhar. Então, eu gostei muito do resultado, tá? Fiz aquele primeiro conjuntinho que eu postei lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ir lá dar uma olhada, tá? Então, eu gostei muito do resultado da leveza da peça, trabalhando apenas com um fiozinho, tá bom? Então, dessa vez, vamos trabalhar apenas com um fiozinho. Nós vamos começar aqui, olha, fazendo 4 correntinhas, tá bom? Olha só, dei a minha laçada inicial, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na primeira, vou fechar com um baixíssimo. Puxar esse fiozinho. Agora, eu vou subir 3 correntes. E dentro desse espaço, eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos mais as 3 correntinhas iniciais equivalem a 4 pontos altos, tá bom? Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e, novamente, eu vou fazer 4 pontos altos. 3, 4. Faço novamente 2 correntinhas, venho no espaço e faço aqui
4 pontos altos. Faço novamente 2 correntes e vou fazer o meu último bloquinho, tá? Ou seja, nós vamos ficar aqui dentro com 4 bloquinhos de 4 pontos altos cada um, tá? Sempre separado por 2 correntinhas. Fiz as minhas 2 últimas correntinhas aqui, eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha que a gente iniciou, aqui em cima, e vou fechar aqui com um baixíssimo. Olha só, a gente vai ficar assim, tá? A gente fica com 4 cantos, são 4 bloquinhos de 4 pontos altos cada, tá? Agora eu vou arrematar e vou cortar esse fio. Prontinho, tá bom? E vamos passar para nossa próxima cor, que é a laranja, tá bom? Então, vou pegar aqui o meu fiozinho laranja. Gente, rende muito, tá? Um novelo de cada, assim, se você tiver restinho aí, aproveita, porque rende muito. Principalmente trabalhar só com uma perninha de fio, gente, eu gostei muito, porque rendeu bastante. Esse aqui, pra vocês terem uma ideia, eu já usei pra fazer o outro conjunto, ainda sobrou tudo isso aqui. E já usei pra fazer esse daqui também, né? Então, vamos prender aqui, olha, você vem... Gente, eu sempre começo aqui, ó, vou começar não no canto que a gente finalizou, eu começo em outro canto. Por quê? Para ficar distribuída nossas emendas, nosso começo e final, e aí não fica aparecendo emenda, tá? Porque se você fica começando só de um lado, vai ficar marcado, tá bom? Então, olha só, eu finalizei aqui nesse canto, eu venho aqui, ó, nesse outro canto que eu não finalizei aqui e vou prender aqui meu fio. Aí, eu subo 3 correntes e coloco mais um ponto alto. Faço 2 correntes e no mesmo espaço eu vou colocar 2 pontos altos, ou seja, aqui dentro de cada espaço desse dos cantos nós vamos colocar um leque, tá? Como que é o leque? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora, olha só, já começa desde o primeiro espacinho. Para cada um desses 4 aqui, de base, esses 4 pontos altos, a gente vai fazer pontos altos também, tá? Em cima de cada um deles a gente faz pontos altos. Até chegar aqui no canto, ó, chegou no espacinho de 2 correntes, você vai fazer novamente um leque, você vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Novamente, para cada espacinho aqui de base que você vai encontrando, você vai colocando aqui um ponto alto desses 4 aqui, tá? Então, a gente faz aqui, olha, os 4 pontos altos. Chegamos no canto, novamente, vamos fazer o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim você vai fazer por toda essa volta, tá? Segue fazendo a mesma coisa até chegar aqui. Fiz aqui, olha, o meu último ponto alto. Então, eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha e vou prender aqui com um baixíssimo, tá bom? Depois que eu prendi com baixíssimo, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou puxar, vou arrematar aqui esse fio e vou cortar ele. E aqui, gente, é apenas repetições, tá? A mesma coisa você vai fazer na próxima carreira. Olha, nós vamos pegar a nossa próxima cor, que no caso é esse azul aqui. Tá, gente? A minha ring light tá meio com uma instabilidade piscando aí, mas acredito que esteja dando pra vocês verem, né? Então, eu vou vir aqui, olha, vou prender aqui meu fio, vou subir as 3 correntes. E dentro do mesmo espaço, lembra que eu falei pra vocês que eu sempre começo, olha, um pouquinho longe de onde eu terminei, pra não ficar as emendas todas juntas, não ficar aparecendo. Então, eu subi as 3 correntes, fiz um ponto alto, faço 2 correntinhas e faço novamente os 2 pontos altos, aí já deixo o leque aqui dentro desse espaço, tá? E agora, gente, pra cada ponto de base, novamente, ó, vamos fazer pontos altos. Tá? Então, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar no cantinho, tá? Quando a gente chegar no cantinho, a gente faz leque sobre leque, tá bom? É só isso. Cheguei no canto, faço novamente, olha, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tá bom? E agora, novamente, ó, para cada ponto de base, um ponto alto. E, gente, assim vocês vão fazer até vocês terminarem. Terminou aqui essa cor, você vai passar para a próxima cor, que no caso é o nosso rosa, tá? Como que você vai fazer? Novamente, você começa prendendo num canto
E é só isso, gente. Olha, no canto você sempre vai colocar um leque, tá? Com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui na base sempre um ponto alto sobre cada ponto alto, tá bom? E você vai fazer isso por toda a volta. Então, terminou aqui, você já prende e já faz a próxima carreira, tá? E o legal desses quadrados assim, né, é que você pode aumentar, você pode diminuir. Então, vamos supor que você diga assim, Dai, eu quero fazer o tamanho P, tá? Porque esse meu aqui, ele veste do P, deixa eu mostrar pra vocês. Ele veste do P ao M, tá bom? Então, ele, ó, olha só. Eu fiz ele com essas carreiras, tá? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 carreirinhas, tá bom? 5 com uma nessa parte de baixo aqui. Eu fiz uma carreirinha de ponto baixo com o fio precioso, tá? Só porque eu queria dar um acabamentinho para na hora de unir não ficar aparecendo muito aqui, tá bom? Então, nessa parte aqui apenas, tá? Que eu fiz. Nos outros aqui, nesses dois aqui da parte de cima, eu não fiz. Então, vamos supor, daí eu quero fazer o P, o meu quadrado tá ficando muito grande. É só você diminuir uma carreirinha do seu quadrado, tá? Então, e se você quiser, daí eu quero fazer o tamanho G, aumenta uma carreira do teu quadrado, coloca uma carreira a mais, que aí o quadrado mesmo já vai aumentar o teu trabalho, tá bom? Já vai ficar um tamanho G, tá? Então, gente, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é o nosso esquema de montagem e vou mostrar pra vocês como que eu fiz a calcinha, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, é bem simples, tá bom? Eu selecionei 3 squarezinhos pra frente da minha calcinha. Essa aqui é a parte que fica, como é que eu vou dizer, gente? A parte superior da calcinha, né? Porque fica como se fosse uma calcinha de cós alto, né? Então, eu fiz aqui 3 quadrados pra frente e 3 quadrados para as costas. E você vai emendar esses quadrados, tá? Você vai apenas emendando. Então, eu comecei fazendo os 6 quadrados, tá? Fiz os 6 quadrados e emendei todos, tá bom? Então, façam os 6 quadrados e emendem ele. Como que eu emendei? Vou mostrar aqui pra vocês. Já vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o fio verde do Precioso aqui, que ele é bem forte, né? Pra vocês verem. Então, como que eu fiz? Quando eu terminei essa carreira de rosa, só apenas nessa parte aqui de baixo, tá? Eu vim com meu fio e eu prendi ele aqui, olha só. E eu fiz pontos baixos, tá? Ao redor dele todo. Aliás, pontos baixíssimos, na verdade, né? Então, como que foi? Olha, aqui dentro desse espacinho, pontos baixos. Eu faço 2 pontos baixos, nos cantinhos, 2 pontos baixos. E para cada ponto aqui, a gente faz um ponto baixo, ó. E eu fiz assim por toda a volta, tá? Em todos os 6 quadrados da parte de baixo do meu top, do meu maiô, eu fiz pontos baixos, tá bom? Assim, dessa forma. Então, depois que eu fiz tudinho, terminei todos os quadrados, como que a gente emenda? A gente emenda assim. Sempre na hora de emendar, a única preocupação que você tem que ter é que o seu quadrado, ele tem que estar direito com direito, tá? Ó, aqui é o meu direito, aqui é o direito. E o avesso, ele tem que estar para fora, tanto de um lado quanto do outro, tá? Preste atenção nisso para você não costurar e depois ter que descosturar, porque o seu trabalho tá um lado avesso, outro lado direito, tá? Então, sempre coloca direito com direito, pronto. Como que eu costuro? Eu venho aqui, vou dar só um exemplo para vocês, tá? A gente sempre costura de um canto, aqui ó, do meio aqui do leque até o meio do outro leque, tá? Então, essa é uma lateral do meu quadrado. Então, eu sempre começo aqui ó, no canto e vou até o outro cantinho. E a mesma coisa eu faço com o que eu vou costurar, né? Eu pego aqui ó, no canto, tá? Então, eu venho aqui, olha, pego o meu fio, puxo, faço baixíssimo. E para cada, olha, eu pego um ponto do quadrado que tá virado para mim, do outro quadrado, faço baixíssimo. Pego o quadrado que tá virado para mim, pego o outro quadrado, faço baixíssimo. E é desse jeito que eu costuro, tá? E aí você costura de um lequezinho até o meio do outro lequezinho, tá? Assim. Então, é dessa forma que eu costuro fazendo pontos baixíssimos, tá? Mas se você tiver uma outra, daí eu tenho uma outra forma que eu costuro com agulha. Você pode usar também agulha de tapeçaria, tá? Fica legal. É que eu gosto de costurar assim mesmo, pra mim é mais prático, mais rápido. E, enfim, eu gosto, tá? De costurar assim. Então, você vai costurar, vai ficar assim, tá? Aí, você costura eles todos, tá bom? Vai costurando. E aí, você vai ficar com os 6 quadrados. 3 pra frente e 3 pras costas, tá bom?
Então, daí agora o que a gente vai fazer? Agora você vai fazer essa partezinha aqui da calcinha, tá? Faz a partezinha da calcinha para depois costurar aqui, tá? Então, como que eu fiz a partezinha da calcinha? Gente, é bem simples. Eu comecei com o amarelo. E aí você faz as correntinhas, tá bom? Eu vou até mostrar para vocês aqui o início, tá? Para não ter dúvidas, tá bom? Mas caso você tenha alguma dúvida, não consiga fazer com alguma coisa, desculpa, a gente bate na câmera, me manda uma mensagem lá no Instagram, tá? Que eu tô sempre por lá, eu vou tirar todas as dúvidas, eu mando áudio, explico, se for preciso a gente faz vídeo chamada, enfim, eu ensino vocês lá, tá bom? Então, como eu fiz aqui, o meu número de correntes aqui foram, se eu não me engano, foram 11 ou 12 correntinhas que eu fiz, tá? Então, o número de correntinhas que você vai fazer aqui vai determinar o tamanho do fundo da sua calcinha, tá? Então, caso você queira fazer mais fio dental do que a minha ela ficou cobrindo um pouco o bumbum, tá bom? Então, não, minha cliente gosta de fio dental. Aí você faz menos correntinha, tá? Então, aqui eu fiz só algumas para mostrar para vocês. Depois que você fez as correntes, você sobe 3 correntinhas. Olha, para cada corrente de base, você coloca um ponto alto. Tá? Você vai colocar aqui um ponto alto. Pronto, coloquei um ponto alto. Vira o trabalho e, novamente, você vai colocar, sobe as 3 correntes e para cada ponto de base, você coloca um ponto alto. Por quantas carreiras eu vou fazer isso? Eu fiz, na minha, eu fiz 3 carreiras na frente e 4 nas costas. Lembrem que a costa, ela sempre tem que ser uma carreirinha a mais nessa parte aqui normal, tá? Aqui é só ponto sobre ponto, carreiras de ida e volta. Então, pra frente, estamos fazendo a frente. Eu fiz 3 carreiras assim, tá? Você faz mais uma, só ponto alto sobre ponto alto, ok? Depois que você fez as 3 carreiras pra frente, agora é o seguinte, a partir de agora você sobe as 3 correntes e você vai aqui, ó, você vai laçar e no mesmo espaço você vai fazer um ponto alto, ou seja, você vai fazer um aumento aqui no início. Para cada ponto de base, você vai colocar um ponto alto. É bem simples, tá? E quando chegar aqui no último pontinho, ó, que é aqui na terceira correntinha, você vai colocar aqui dentro, você vai colocar 2 pontos altos, ou seja, você vai fazer um aumento também. Então, como que a gente vai trabalhar? A partir daqui da terceira carreira, você vai sempre colocar um aumento no início, um aumento no final. Aí, ó, vira, aí sobe, faz aumento novamente, ó. Coloca um aumento no início, aí ponto alto sobre ponto alto e um aumento no final. Por quantas carreiras? Aí vocês vão fazer conforme o tamanho da peça que vocês estão fazendo, tá? Pra mim aqui, eu vou contar pra vocês, olha só. Deixa só eu encontrar. Aqui foi a minha correntinha inicial. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras, tá? Normal, sem aumento, 4 carreiras. Então, essa é a minha costa, tá bom? Então, eu trabalhei aqui 4 carreiras, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Olha só. Depois das 4 carreiras, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com aumentos, tá bom? Então, fiz as 7 carreiras com aumento, aí você vem aqui, ó, lembra a carreira inicial que a gente começou? Vou pegar o outro fio amarelo aqui, só para me mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? E aí você vem, olha, laça seu fio, você prende aqui, olha, entre um ponto alto e outro aqui, ó. Você vem, prende seu fio, sobe 3 correntes e para cada ponto aqui, ó, da correntinha, você vai colocar um ponto alto, tá? E aí você vai trabalhar a outra parte, tá bom? Então, lembre-se que o que diferencia a frente da costa é que na parte da frente eu fiz apenas 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, tá? E na parte das costas eu fiz 4. É só isso que muda, tá bom? E aí você vira, igual como você fez na frente, olha, sobe as 3 correntes e faz ponto alto sobre ponto alto. Tá? Pronto. Aí depois que você fez as 4 carreiras, aí você vai sempre fazer aumento no início e no final aqui. Mesma coisa que você fez na frente, você vai fazer atrás. Então, a gente fez 7 carreiras com aumento, você vai fazer 7 carreiras com aumento aqui também. Aí, vamos falar das cores, tá? Porque eu fiz uma mistura de cores aqui na calcinha também, tá? Então, vamos lá. Eu fiz as carreiras tanto da frente quanto das costas, tá? A mesma repetição que você vai fazer na parte da frente, você vai fazer nas costas, no caso das cores, tá? Então, eu fiz a parte que é só ponto alto sobre ponto alto de amarelo. E aí, eu fiz ainda 2 carreirinhas
com aumentos com o amarelo, tá? 2 carreirinhas com aumento com o amarelo, aí eu fiz 2 carreirinhas com o laranja. Depois eu fiz uma carreirinha com o azul, uma com o rosa e finalizei com uma carreirinha com o fio precioso na cor neon, tá bom? Então, por que que eu fiz 2 aqui, 2 aqui, aqui eu fiz apenas uma de cada? Porque se eu fizesse 2 de cada uma das outras cores, a minha calcinha ia ficar muito grande. Então, por isso eu reduzi. O que vai determinar as cores que você vai fazendo é exatamente o restinho que você tem. O restinho que você tem mais, você coloca 2 carreiras. O restinho que você tem menos, você coloca apenas uma, tá bom? E desse jeito você vai. Então, depois que você fez a calcinha, ó, fez a calcinha toda, essa parte aqui, é só você vir aqui, tá? Lembra que a gente já tem aqui os 6 quadrados. Você vem aqui, costura, tá bom? Olha só, você alinha certinho. Como são 3 quadrados pra frente, aí você usa o quadrado do meio como sua linha central aqui, tá? Então, você coloca a calcinha, olha só, a minha passou um pouquinho para as laterais, que é normal, tá bom? E aí, você costura com pontos baixíssimos na parte de dentro, do mesmo jeito que você costurou o quadrado, você vai costurar a calcinha. Lembrem de costurar na parte avessa, tá? Na hora de costurar a calcinha também, lembrem de colocar direito com direito, para você costurar na parte avessa, tá bom? Ah, é bem simples. Então, depois que você fez isso, vamos para a parte da cintura. Vamos lá. Então, gente, aqui na parte da cintura é o seguinte. Quando eu vesti essa parte aqui da minha calcinha, vocês sabem que o crochê, ele cede um pouco, né? Então, tava um pouquinho grande, eu gosto que fique bem justinho, né? Até porque isso é um maiô, então a gente quer que ele fique modelando o nosso corpo, né? Então, o que que eu fiz? A primeira carreirinha aqui foi pontos altos, tá? Aqui eu fiz, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, 5 carreiras de ponto alto, uma de cada cor, tá? Só que detalhe, a cada 2 pontos altos da primeira carreira aqui, ó. Primeira carreira que você vai fazer direto no quadrado, do quadrado pra cima, tá? Aqui. Então, na primeira carreira, a cada 2 carreirinhas que eu fazia... Deixa eu pegar outra agulha, porque a minha caiu ali. Então, a cada 2 pontos altos, na verdade, tá? A cada 2 pontos altos, eu pegava, olha, um pontinho daqui, um pontinho de lá, e fazia uma diminuição, tá? Então, eu fazia, olha, 2 pontos altos, no próximo eu fazia uma diminuição. Eu pegava um pontinho aqui, o pontinho, olha, eu passava a minha agulha assim, por dentro desse, por dentro do outro, puxa o fio aqui e faz o ponto alto. Porque aí não fica aquele espaço sem preencher, tá? E do mesmo jeito você vai estar fazendo diminuições, tá bom? Mas isso aqui só se for necessário, se você achar que tá muito aberto, então você quer modelar mais, tá bom? Então, eu fiz apenas na primeira carreira, a cada 2 pontos altos eu fazia uma diminuição, tá bom? Pegando assim, do jeito que eu falei pra vocês. Pega aqui, olha, daqui pra dentro, aí vai lá no outro ponto e puxa. Que aí vai ficar os dois pontos aqui, um ponto alto só, tá bom? Cada 2 pontos altos, uma diminuição. Então, eu fiz a primeira carreira de amarelo assim, e depois é só ponto alto sobre ponto alto mesmo, tá? Aí, depois eu fiz uma carreira no laranja, uma carreira no azul e no rosa. E depois eu finalizei fazendo uma carreirinha no verde, tá? E aí, depois, o que que eu fiz? Depois, gente, eu fiz 2 quadrados para cada partezinha aqui, tá? Então, eu fiz 4 quadrados. Fiz os 4 quadrados, uni um quadrado com o outro, tá? Primeiro você vai unir aqui, olha, um quadrado com o outro. E depois eu vim e costurei aqui na base, coloquei a frente da minha calcinha aqui e medi mais ou menos, tá? Ele tava mais ou menos assim, porque eu coloquei lastex aqui, então por isso que ajustou. Tava assim, olha só. Então, eu costurei, deixando um espaço aqui no meio, exatamente para fazer essa carreira de ponto alto que a gente vai fazer aqui por toda a borda, tá? Para aumentar um pouco, porque essa tira ela tava muito fina, não ia caber o meu bojo, não ia caber o peito, tá bom? Então, se você fizer, olha só, e aí na hora de posicionar o quadrado, você já pensa estrategicamente, já deixa o espacinho aqui no meio, olha, eu deixei todo esse espaço aqui no meio, tá? De um pro quadrado pro outro, exatamente porque você vai fazer a carreira de ponto alto. E se você achar que o seu quadrado tá menor ainda, deixa um espaço maior, porque aí você pode voltar e fazer mais uma carreira com a outra cor, tá? Até você ter, essas 2 tiras aqui, elas têm que dar para cobrir o seu seio,
tá? Ou o seio da sua cliente. Você tem que, se você vai colocar bojo igual eu fiz, você tem que colocar o bojo e essa tira aqui, ela tem que cobrir o seu bojo todo, tá bom? Cobrir o bojo vai dar pra cobrir o peito, então tá ok, tá? Então, eu costurei primeiramente os 2 quadrados, tá? Depois que eu costurei os 2 quadrados, eu vim aqui, olha, no pontinho que tava no meio do espaço, prendi meu fio e fiz aqui, olha, lacei, vim aqui embaixo e fiz um ponto alto. E aí, eu segui fazendo ponto alto por toda a borda desse quadrado. Aqui no cantinho, você coloca 3 pontos altos dentro, tá? Do lequezinho. Aí, vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, de novo, 3 pontos altos, tá? Apenas para ficar, manter o quadrado, tá bom? E aí, você desce fazendo ponto alto, tá? Faz o último ponto alto aqui. Aí, você conta, olha, 1, 2, no terceiro você prende, tá? Com baixíssimo e pode cortar o fio. E você vai fazer a mesma volta de pontos altos aqui no seu outro peito, tá bom? Fez aqui, olha, a volta toda de ponto alto. Aí, você vai trabalhar aqui na parte de cima, que é bem simples, tá? Você já vai começar, aí você vem aqui, prende seu fio, você já vai começar fazendo diminuições, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai aqui ao contrário do que a gente fez na calcinha, né? Na calcinha, cada ponto a gente aumentava no início e no final. Aqui você vai diminuir no início e no final, tá? Você deixa de trabalhar os últimos pontos, o primeiro e o último. Tá? Como que eu deixo de trabalhar o primeiro? Você pula pro próximo com um baixíssimo, antes de subir as 3 correntinhas, tá bom? Então, você deixa de trabalhar no primeiro ponto e no segundo ponto. E assim você vai fazendo, eu fiz até eu ter 5 pontos altos apenas, tá? Por que 5 pontos altos? Porque pra mim, essa tira nessa espessura está ótima pra amarrar no meu pescoço, tá bom? Então, aí você que vai decidir isso, tá? Se você achar que ainda tá muito grosso, 5 pontos altos, você faz mais uma diminuição até você ter a espessura que você quer. Chegou na espessura que você quer, você vai fazendo diminuição no início e no final, tá? Chegou na espessura no tamanho que você quer que fique aqui, ó, a largura do seu fio, aí é só você trabalhar carreiras de ida e volta, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu trabalhei aqui por 23 carreiras, fazendo 5 pontos altos. Tá? Só ponto alto sobre ponto alto. Chegou no final, vira o trabalho, volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu fiz por 23 carreiras, ficou um fio aqui legal pra mim, dá pra amarrar no pescoço, sobra assim com folga, tá? Então, a mesma coisa que você fez de um lado, você vai fazer aqui do outro, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte do lastex. Vou virar do lado avesso pra mostrar pra vocês aqui. Vou virar minha calcinha apenas do lado avesso. Então, gente, o lastex é o seguinte, você pode colocar elástico também, ou você pode fazer um cordão de corrente, como eu falei, e passar por dentro para você amarrar, tá? Você vem aqui, olha, em uma das laterais, então eu fiz certinho na linha aqui de cima da nossa calcinha, tá? E aí você vem, prende aqui, olha, amarra o seu lastex e você vai passando por dentro dos pontos mesmo, olha só aqui. Ó, vai passando por dentro dos pontos, por toda a volta, chega aqui, você amarra o fio um no outro e corta, tá? E foi isso que eu fiz, coloquei um lastexzinho só pra dar uma ajustada aí. Caso você queira, é só você passar o cordão de corrente, como eu falei, tá? Se quiser colocar tassel na ponta pra ficar mais bonitinho, também fica legal. E aí, gente, o que que eu fiz? Quando eu fui vestir... Bom, tá, deixa eu explicar a parte do bojo. O bojo que eu coloquei é esse bojo aqui, olha. Tá? Eu coloquei um bojo inteiro, não precisa cortar nada, porque... Então, esse bojo, ele é um bojo cor de pele, tá? Você pode colocar preto também, depende do seu gosto, tá bom? Então, gente, quando a peça ela é assim, olha só, que sobra aqui, não dá pra gente costurar o bojo. Então, o que que eu fiz? Eu colei, tá? Quando é assim, eu colo com cola quente, tá bom? Notem que tá até uns pretinhos aqui, porque a minha pistola lá bandalhou, então eu colo na vela mesmo, vou acendendo e vou colando. Então, eu colei aqui com a cola quente toda essa borda, tá? Ó, colei os 2 bojos, tá bom? Depois que você colou aqui. Aí, quando eu fui experimentar, detalhe, eu colei o bojo no último quadradinho de cima, tá? Porque são 2 quadrados, né? Então, no quadradinho de cima aqui eu colei meu bojo. Então, gente, quando eu fui experimentar, na hora que eu colocava o bojo, o peito meio que escapava aqui pra baixo, porque não tinha, eu notei que não tinha nada aqui embaixo que prendesse o seio, tá? É claro que se eu tivesse aquele silicone lindo, né, não ia precisar, porque ia ficar. Mas, enfim, a minha cintura, ela tem uma curvatura assim e
E se a roupa ficar solta, ela realmente não consegue sustentar o meu seio, porque ele é grande, é pesado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um cordão aqui, não lembro com quantas correntinhas, gente, mas deve ter umas 200, 300 correntinhas. E aí eu passei, olha, que esse fio, ele vai passar aqui na sua costa, tá? Normalmente, ó, passa na sua costa. E aí, gente, eu passei, olha, de um lado e do outro, deixando o fio para amarrar aqui no meio. Eu passei bem na linha, bem embaixo do bojo, tá? Anotem só. E não tem muito segredo, gente. Você vai passando por dentro, vem pra fora, vai pra dentro, vem pra fora, até você enfiar tudinho aqui. E depois você faz a mesma coisa do outro lado, olha, bem embaixo do bojo, tá? Da parte do peito. Então, aí você deixa aqui na frente pra amarrar, porque aí você ajusta e quando você faz isso, você sustenta o seio aqui embaixo, tá? E aí não corre o risco de você estar andando e quando você vê o seio tá aqui embaixo, tá bom? Até porque o bojo, ele força um pouquinho o peito pra cima, né? Então, se não tiver essa sustentação aqui embaixo, o nosso seio, ele vai escapar, tá bom? Então, foi isso que eu fiz, tá? Coloquei esse fiozinho aqui, ficou bem legalzinho, ó, ele só dá a volta na costa. E aí, você ajusta embaixo do bojo aqui, olha, pra ficar o seu peito bem preso aqui, onde ele tem que ficar, tá bom? Você pode pular, dançar, fazer o que quiser, que o seu seio não vai sair daí. E é isso, amores, foi apenas isso que eu fiz. Eu espero que vocês tenham entendido como fazer, tá? Que vocês consigam reproduzir, tá bom? E como já falei antes, qualquer dúvida, gente, me mandem mensagem lá no Instagram. Eu tô aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Fico muito triste quando vocês querem fazer uma peça e não conseguem. Foi exatamente por isso que eu gravei, porque não era minha intenção gravar esse vídeo, tá? Peças de quadrados é muito complicado, tá bom? Porque você tem que aprender a questão da montagem, porque não dá pra gente refazer tudo de novo, só se fosse fazer um outro maior desse, tá? Mas enfim, eu fiz aqui o máximo meu, tá? Para que vocês consigam aí reproduzir, eu ter pelo menos uma base de como que eu fiz, tá? Porque, gente, é só eu postar peça no Instagram, vocês enchem o meu direct, tem vídeo aula, vai ter vídeo aula, daí me ensina como é que faz. Então tá aqui, tá? A explicação para vocês e espero que através dessa explicação vocês consigam fazer, reproduzir, tanto para vocês usarem quanto para vender e ganhar dinheirinho, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, comenta aqui, manda mensagem no Instagram, tá bom? Que eu vou, com certeza, vai ser um prazer ajudar vocês a conseguirem reproduzir essa peça, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo tutorial.